E aí, pessoal, tudo bem? É, o vídeo de hoje ele vai ser uma viagem mais viajada do que as viagens de costume. E esse vídeo ele só está sendo possível porque eu acabei de ter uma aula com a Rita, que é uma filósofa nata, e a gente está lendo um livro de filosofia juntos, um livro que eu até já recomendei para vocês, que é do Desaparecimento dos Rituais. Ahn, e, e também, graças a Nélio, que se enrolou com os afazeres da família dele, com a esposa grávida, que ele está todo feliz agora. E aí, já que ele não vai conseguir fazer aula, a gente vai conversar sobre essa leitura deliciosa que eu fiz com a Rita durante a aula dela. E eu não vou ler o livro aqui para vocês, mas eu trouxe aqui vocês para o topo do Lynch Farm. Vocês estão vendo as ovelhinhas ali embaixo. Daqui de cima dá para ver o Mar de Velha, dá para ver o castelo lá. O rio que divide Serente, que vai até Calfell, Liga Média com o mar todo. E a gente vai falar da pereira selvagem. A pereira parece um sobrenome pra gente, né? Os judeus eles maquiaram seus. Bom, não vou desviar o assunto aqui. Pereira é uma árvore que dá pera. E é importante que essa pereira seja selvagem, vocês vão entender o porquê. E vai ser filosofia pura, vai ser maneiras diferentes de se ver a vida, de significar a nossa existência, de significar a nossa comunidade, que outras vidas seriam possíveis se a gente não vivesse a vida que a gente vive. E vamos tentar buscar assim, o que nós fomos, o que nós evoluímos para ser, quais são as nossas reais necessidades, quais foram as necessidades criadas, inventadas por nós, e o quanto essas necessidades inventadas por nós, elas nos privam de satisfazer as nossas necessidades primárias, aquelas que existiram antes de tudo. Então, talvez você não consiga isso na sua vida, talvez especificamente na sua vida você não consiga, mas vamos imaginar que você vive num mundo de MMORPG, não, num mundo inventado por nós agora, em que aqui a gente tem uma grande pereira. No topo dessa pedra ou em algum lugar mais para baixo, a gente tem aqui uma árvore muito alta. E essa árvore ela é selvagem. Por que é importante que ela seja selvagem? Esse wild, quando a gente pensa em selvagem, a gente pensa em algo sexual ou agressivo ou violento. E na verdade selvagem, no sentido da palavra wild, significa que ela não foi tocada pelo homem. Ou seja, o fato da nossa árvore de pera ela ser selvagem significa que ninguém veio aqui e plantou, até porque na pedra eu não conseguiria, né? Estou numa pedra aqui. Vamos imaginar que isso daqui fosse terra e que lá para baixo ou em algum lugar aqui tivesse essa pereira e que não foi homem nenhum que plantou. Logo, em teoria, ninguém pode reivindicar a propriedade dessa terra e ninguém pode reivindicar a propriedade da pereira. Não teve um cara mais forte que chegou com um documento grilado e falou: essa terra é minha, vocês têm que me pagar por essas peiras. Não, essa pereira ela é da comunidade. E aí o que acontece? Nós temos aqui um vilarejo, e nesse vilarejo nós temos algumas pessoas. Não precisa de muito, não. Vamos colocar 150, que é o que um ser humano consegue carregar na sua tribo, sem ter alguém que ele não sabe nem o nome direito, não lembra nem qual que era o nome da pessoa. Vamos diminuir, vamos colocar 90 pessoas na nossa tribo, muitos parentes e tal. Ali a gente tem essas ovelhas, certo? 90 pessoas, todo dia a gente vai lá e mata uma ovelha. Elas respawnam rápido, elas não acabam não, elas estão ali pastando de boas. A gente tem o mar para pescar de vez em quando, e a gente tem o rio para pegar água aqui, para abastecer o que a gente precisa. E o que aconteceu? A gente não caiu na tentação do espírito negro. A gente não foi grindar, a gente não foi atrás de set, a gente não foi atrás de equipe, a gente não foi tentar ficar full pen, a gente ficou aqui. Por quê? Porque aqui nós temos as ovelhas, a gente tem o rio, a gente tem o mar, e a gente tem as peras, né? E pra gente tá bom. De vez em quando a gente troca uma ovelha por cereal, por cevada, por milho, por trigo, mas basicamente a gente precisa de muito pouco disso, porque a gente gosta de um churrascão mesmo.
e de beber água, de comer pera e de cantar. E nós temos aqui na nossa comunidade um ritual. Esse livro que a gente está lendo, eu e Rita, ele chama do desaparecimento dos rituais. E quanto esses rituais eles fazem falta para a gente. E o quanto eles significam e o quanto eles fortalecem os nossos laços de comunidade. Vamos lá, a gente está aqui debaixo da pereira e nós somos a comunidade, a gente é da guild Pereira Selvagem. Pereira Selvagem, parece o nome do filme pornô, isso, né? E aí você pensa que a gente faz parte dessa comunidade e que pra gente tá bom essa vida que a gente está levando. E o que a gente faz? A gente se reúne todo dia, no final do dia, quando o sol se põe, e a gente faz uma fogueirinha debaixo da pereira. A gente fica comendo pera e cantando baixinho. Aí vem a Chay com com o violãozinho dela e fica tocando pra gente cantar. E a gente canta, mas a gente canta muito baixo, e a gente canta por horas. E a gente canta até cansar. E aí vai cada um pra sua casinha, pra sua cabana. Todo mundo arma a barraca ali. Cada casal numa barraca armada. A gente depois de cantar, a gente se recolhe e dorme e vive como comunidade. A pergunta com a nossa genética humana, com aquilo que nós fomos evoluídos, mesmo tendo sido criados, mas da forma como fomos evoluídos para ser, caso você acredite que a gente tenha sido criado, da forma como nós nos tornamos, será que isso seria de tudo ruim? Será que numa comunidade de 90 pessoas, onde todas as pessoas se entendem bem, comer carne de ovelha, comer peixe de vez em quando, tomar cerveja de vez em quando feita com a cevada que a gente usa para trocar, tomar água limpa do rio que a gente vai buscar ali embaixo, e comendo pera à noite e cantando baixinho por mais de uma hora, né? E depois se recolhendo para dormir, depois de ter feito esse cerimonial, esse ritual de unidade comunitária que a gente tem, será que isso seria suficiente? E aí você pode me dizer, cara, mas aí a gente precisa estudar. Mas estudar por quê? Para conseguir emprego, para quê? Para conseguir dinheiro, para quê? Para pagar os boletos. Não tem boleto aqui, a gente está vivendo de carne, de pera, de peixe, de cerveja. E então tá de boa, a gente não vai precisar de emprego. No máximo você tem uma faca de curtimento, você vai tirar a lã ali da ovelha, e outro tem uma faca de açougueiro e vai cortar, e o outro ali vai fazer a fogueirinha e vai fazer culinária simples ali, e a gente vai ficar de boa com isso. E você fala, não, tá faltando, mas e o Pet Notes? Quem vai ler o Pet Notes? Então, não tem Pet Notes. Essas ovelhas sempre estiveram aqui desde que o server existe, elas sempre vão continuar aqui enquanto o server existir. E a pereira está aqui, a gente cuida dela e nada vai acontecer, então a gente está de boa com o Pet Notes. Não, mas tem cara que lá no spot novo está fazendo 500 kk a hora, então a gente não precisa de kk, a gente tem as ovelhas, as peras e a água, então está muito boa. Mas e a bota Black Star que vai sair agora, os caras não vão ter? Não, porque a gente não grinda, a gente está realmente de boa. Então, pô, que merda, que chato, porque e o Netflix? Netflix é necessário, mas por que é necessário? Porque a gente precisa assistir as coisas. Pra que você precisa assistir essas coisas? Pra se divertir, mas a gente canta debaixo da árvore. Sim, mas a gente também conversa muito pouco. Mas se eu não assistir Netflix, eu não vou ter o que contar, eu não vou ser interessante, eu não vou conseguir conversar com as pessoas. Então, a gente não conversa muito. Mas eu não consigo pensar numa vida desse jeito. Se esforça um pouco. Se esforça um pouco e pense numa comunidade fechada em 90 pessoas, sem influência externa. Seria um tédio a princípio, sim. Seria um tédio, seria horroroso. Mas se você pensar se essa vida seria possível ou não, muitas das coisas que a gente só faz por comprometimento social. Então você faz curso de inglês por comprometimento social, porque você precisa se qualificar para uma vaga e você precisa sobreviver dentro dessa empresa. Não, mas eu faço inglês porque eu amo o idioma. Você ama aquilo que o idioma que te traz, que é a abertura de portas para entender outros povos e outros conteúdos que vão te tornar competitivo no mercado e interessante para arrumar um parceiro e para arrumar amigos. Basicamente, tudo que você faz é para arrumar amigos e arrumar parceiros.
parceira, parceiro, enfim. E para conseguir se encaixar numa sociedade que é grande demais e complexa demais, então você precisa estar munido de muito equipamento. Então, não basta você falar inglês, você tem que ser formado em TI, você tem que tá alinhado aí com a transformação digital. Por quê? Porque a nossa comunidade ela é grande demais. Mas eu estou pedindo para você esquecer que o mundo é grande e pensar numa comunidade de 90 pessoas. Aqui, ó. Aqui. Eu arrisco dizer que pela nossa natureza humana, juntar uma guild de 40 pessoas aqui, abrir colocar uma fogueirinha aqui, ficar com uma chai tocando e a gente em silêncio, talvez fosse uma coisa mais humanamente satisfatória do que ficar brigando por spot e ficar dando KS, e ficar abrindo PK e ficar lidando com karma, para depois pegar tudo, tentar enchantar e quebrar o acessório. Então por que a gente não vive assim? Porque a gente vive num mundo neoliberal capitalista, e a gente já foi moldado nessa vibe de ter todos os dias que está melhor do que a gente estava ontem. Por quê? Por comprometimento social, porque é a nossa evolução que vai nos tornar melhores selecionados, mais competitivos e, portanto, melhores sobreviventes e maiores possuidores. Só que uma vibe aqui dessa minha aldeia que eu criei aqui na minha cabeça é que as 90 pessoas que moram aqui, nenhuma delas é dona das peras, elas só compartilham. Mas no mundo de hoje não dá para ser comunista, Fausto. Não dá, não estou dizendo que dê. Eu não estou falando que a gente deva acabar com o capitalismo, acabar com o dinheiro e que a gente deva partilhar tudo. É claro que isso dá errado. Mas eu estou falando de um grupo de 90 pessoas, comendo pera e comendo carne de ovelha e pescando ali no rio. Eu estou dando essa volta enorme, esse vídeo está ficando enorme, para você perceber determinadas coisas que esse filósofo ele disse nesse mundo que ele criou. E ele fala, debaixo dessa pereira, que sempre esteve aqui, que sempre estará aqui, eu nunca precisei olhar longe demais. Ou seja, o cara nunca, com essa pereira que eu estou imaginando aqui nesse topo, ele nunca precisou saber o que tem em média, ele nunca precisou saber o que tem em Valência, ele nunca precisou aprender os spots de Cama Silvia, ele nunca precisou olhar para mais longe. E aí ele não precisou. A pereira ele mostra assim a estabilidade, a segurança, diz a ele muito sobre o passado, quando ele precisa retornar no passado, e tira dele a necessidade de se mover na vida, porque essa pereira dá essa comunidade, essa estabilidade que eles poderão ficar aqui sempre. E que se essa pereira ficar muito velha e deixar de dar frutos, eles podem, aliás, eles já plantaram outras, né, para ainda dar continuidade. Só que essa pereira aqui ela tem um valor simbólico, ela é aquilo que reúne a tribo, porque em torno dela existe um ritual de canto silencioso todos os dias. O que é um canto silencioso? As pessoas elas cantam, mas elas não conversam. Não conversam. As pessoas, nas palavras do coreano agora, as pessoas não queriam se comportar inapropriadamente e perturbar o silêncio da noite. Até porque não havia muito para se comunicar. Por quê? Porque a vida das pessoas era isso mesmo. Elas não precisavam assistir e ler jornal todos os dias para saber o que está acontecendo no mundo, para sobreviverem às licitações e ao trabalho e à selva corporativa do mundo que elas vivem todos os dias. Elas não precisavam ter todas as respostas na ponta da língua para dar para o chefe, caso ele perguntasse alguma coisa do segmento de mercado deles. Elas poderiam ficar em silêncio e simplesmente não se informarem. E aí não havia muito para se comunicar nesse lugar. E ninguém queria interromper o silêncio ritualístico com comunicação. Eu vou ler aqui na íntegra um pedaço. Você tem a sensação, o sentimento de que a vida não consiste em experiências pessoais, mas num profundo silêncio. É compreensível, portanto, dado que o ser humano ele é abençoado com consciência individual, que ele seja permanentemente forçado a dizer mais do que ele sabe, enquanto que no mundo pré-moderno todo mundo diz muito menos do que todo mundo sabe. Ainda mais traduzido por mim dessa forma tosca, eu sei que ficou super confuso, então eu vou voltar a isso. No mundo em que a gente vive, com a informação correndo tanto quanto ela corre, com o mundo tão acelerado quanto ele é preciso que todo mundo fale mais do que sabe,
Todo mundo precisa falar mais do que aquilo que sabe, para achar que está em sintonia, para achar que está em consonância com o mundo. E no mundo pré-moderno, nessa aldeia de 90 habitantes que eu criei, comendo peras e comendo carne de ovelha e pescando de vez em quando, e só de vez em quando tomando cerveja quando a gente troca uma ou outra ovelha por cevada. Nesse mundo, todo mundo aqui fala muito menos do que todo mundo sabe. Todo mundo sabe quanto dá de carne de ovelha por hora. Todo mundo sabe quantas cervejas dá com a cerveja que a gente, com a cevada que a gente troca. Todo mundo sabe quanto tempo demora para voltar com um balde de peixe daquele rio quando a gente vai lá. Todo mundo sabe muita coisa, mas as informações, como pouquíssima coisa muda aqui, elas não precisam ser trocadas. Então não tem, você viu que a menina falou no Big Brother porque não tem Big Brother. Não tem, você viu que aquele filósofo coreano escreveu a respeito da pereira selvagem porque não tem livro entrando nessa comunidade. Então as pessoas, elas comunicam muito menos do que todos na aldeia sabem. A aldeia detém conhecimento que não precisa ser trocado. Ele é passado de geração em geração e ele não precisa ficar sendo repetido, ele só é executado. Isso dá a essas pessoas uma possibilidade de manifestarem a natureza humana que talvez não tenha sido feita para que a gente ficasse conversando 10, 15 horas por dia. Não digo conversando com alguém, mas conversando com aquele youtuber, conversando com aquele streamer, conversando com aquele jornal, conversando com aquela revista, conversando com aquele site. A nossa natureza humana, ela não foi feita para absorver, processar e alterar a realidade com tanta informação quanto nós fazemos hoje em dia. E 90 pessoas juntas cantando a mesma música é uma das coisas mais gostosas que existe. Imagina assim, a sensação de você estar no estádio cantando o hino do seu time. Melhor do que isso, porque no estádio você tem outro time que canta um outro hino. Talvez melhor do que isso, ou não, né? Dependendo da pessoa. Mas ir a um show com 5 mil pessoas da sua banda favorita e ver 5 mil pessoas com você cantando de cor a letra daquela música que é a sua favorita, daquela banda que é a sua favorita também. Isso é uma coisa impagável e ela substitui longas horas de conversa amiga com assuntos super interessantes e substitui centenas de horas de podcasts super informativos. Então, eu vou continuar um pouco da leitura. Debaixo dessa pereira, os moradores, né? Eles podem se dar ao luxo de um ritual de contemplação, de um silêncio ritualístico, e eles têm a bênção do contentamento da consciência coletiva. O que é um contentamento da consciência coletiva? Todos nós compartilhamos dos mesmos elementos da nossa realidade: ovelhas, pera, peixe, água. Todos nós escutamos a mesma música, cantamos e partilhamos letras em comum que todos conhecemos, e nós desfrutamos de uma delícia que é a consciência coletiva. Esses rituais, eles nos dão fechamento e estabilizam muito a vila, e isso produz um mapeamento cognitivo, e esse mapeamento cognitivo é exatamente o que falta no mundo digitalizado, no mundo globalizado. As pessoas não têm esse sentimento de unidade, porque aqui, nesse mundo fictício que a gente criou, eu posso ter uma comunidade sem comunicação. E no mundo globalizado e digitalizado, a gente tem comunicação o tempo inteiro, mas a gente não tem comunidade. Isso são palavras muito fortes, muito profundas. Bom, os moradores, eles estão muito conectados uns aos outros. A percepção, bem como as ações, são atos coletivos. Então, ver e ouvir e escutar se tornam coisas comuns. Então, como todo mundo está vendo a mesma coisa, e como todo mundo escutando a mesma coisa, as pessoas não precisam dizer umas às outras aquilo que elas viram, aquilo que elas escutaram, porque elas estão fazendo isso juntas. Vejamos. Existe um tácito acordo de que ninguém perturbe esse silêncio com opiniões ou com experiências pessoais. E ninguém tenta atrair atenção ou ser escutado. Por quê? Porque ninguém precisa se destacar para ser escolhido. Está todo mundo vivendo em comunidade. Então, a atenção está sendo primariamente direcionada à própria comunidade, à comunidade em si.
E nessa comunidade você tem escuta em comum e todo mundo tem pertencimento, e todo mundo tem uma união silenciosa. E sim, aí eles têm esse sentimento de comunidade sem comunicação, ao contrário do que nós temos hoje, onde a gente se comunica muito e não temos esse senso de comunidade. Hoje em dia, olha que engraçado, gente. Hoje em dia você pode fazer parte de um reduzido grupo de pessoas que jogam BDO. E vamos supor que no meio desses 5, 10 mil, não sei quantas pessoas que compartilham esses mesmos servers, você pode fazer parte de uma guild. Nessa guild você pode ter 40 amigos. Esses amigos eles podem ser presentes em determinadas guerras, e vocês podem compartilhar determinadas quests em comum. Mas vocês não estão no mesmo lugar o tempo inteiro do mundo. Cada um está num lugar do mundo fazendo uma coisa. Cada um está numa residência, num barco, num spot de grind, num spot de life skill. Cada um vive de uma forma. A gente não se reúne facilmente dentro desse universo no jogo, e na vida real nós somos de lugares completamente distintos, com realidades e percepções de mundo e necessidades de narrativa completamente distintos, e nós nos comunicamos o tempo inteiro. Quando a gente se reúne num grupo de Discord de guild, a gente fica trocando informações ali e fica conversando o tempo inteiro, embora estejamos completamente isolados, não só dentro do universo BDO, mas no próprio mundo real. Ou seja, a sociedade de hoje, essa que a gente construiu, querendo se conectar cada vez mais, querendo pertencer cada vez mais, querendo ser o primeiro em saber, entender e compreender cada vez mais, essa sociedade, esse mundo que nós construímos, essa narrativa que nós construímos para nós, nos tornou um mundo sem a pereira selvagem. Ou seja, nós não temos... Tô eu aqui, ó, sem a pereira e sem vocês 90. Então, eu tô aqui e eu preciso saber onde vocês estão, o que vocês estão vendo, o que vocês estão pensando, o que vocês estão comendo. Eu quero saber no que vocês acreditam e o que aconteceu em cada um dos lugares onde vocês estiveram, para compor a minha noção de mundo. A noção de mundo ela ficou muito mais complexa, e nós estamos vivendo uma vida atomizada, cada um no seu canto. E quando a gente fala, vamos ali debaixo da pereira e vamos pegar uma chai para tocar um violãozinho, uma violinha, e vamos todo mundo cantar uma música, vocês vão virar para mim e vão falar assim, tá, isso está dando quantos kk por hora? E a hora que eu disser para vocês 0 kks, vocês vão falar, nem fodendo, velho. Eu tenho umas metas aí para bater. E isso não tem problema nenhum nisso. Não estou dizendo que existe algum problema. Bom, depois ele fala de narrativa. Bom, no mundo em que a gente não tem esse belonging, a gente não tem esse pertencimento, a informação ela é aditiva, ela não é narrativa. Ou seja, tudo aquilo que a gente aprende, ele não vem narrar o mundo em que nós vivemos, que é o mundo em que nós somos o povo da pereira selvagem, que cantamos toda noite, olhando para o luar e agradecendo pela presença das ovelhas e dos peixes e das peras. A gente não tem... Toda a informação... aumentaram o drop lá em Cama Silvia. Toda a informação, agora vai ter uma bota que vai dar mais atributo. Toda a informação ela é aditiva e ela não vem narrar a nossa existência e o nosso propósito. Então, atomizados, nós não temos nem propósito. E você pode ter um propósito de ficar full pen, depois que você ficar, não sei qual que vai ser o próximo. Mas... você, mesmo batendo as suas metas que você entende como sendo o seu propósito, você não tem sentimento de pertencimento a uma comunidade, e parece que nessa sociedade de informação você só tem valor para essa comunidade caso você tenha uma informação inédita que ninguém tem ainda e você foi o primeiro cara a trazer. Ou seja, você foi o primeiro cara que descobriu o que foi que como que era o nome do cara?
O profeta do Black Desert falou que vai ser a próxima skill do próximo char, na próxima awakening, na próxima coisa que vai ter. E você acha que você só tem valor para isso, para a comunidade, porque você traz para eles uma coisa que eu, na minha comunidade da Pereira Selvagem, vou lá e corto uma ovelha e trago, e todo mundo esperava que eu matasse exatamente aquela ovelha e trouxesse exatamente aquela quantidade de carne, porque por conhecer as 90 pessoas, eu sei exatamente o quanto cada um come, para que a gente pudesse cantar feliz aqui. E eu sei exatamente que música que a Chay vai tocar, e eu conheço a voz de cada um de vocês, e eu conheço exatamente qual será o som do coro, porque é um coro que eu estou acostumado a escutar todos os dias, e esse é o nosso ritual de pertencimento. Numa sociedade atomizada, a gente não tem esse pertencimento mais, por isso a informação ela se torna aditiva e ela é também viciante. A gente precisa ter cada vez mais informação para que a gente se sinta cada vez mais pertencente a um grupo. E esse grupo, na verdade, nem existe, porque por mais que a gente esteja na mesma guilda, no mesmo servidor, jogando o mesmo jogo, morando na mesma cidade, trabalhando na mesma empresa, fazendo crossfit na mesma academia, nós estamos todos atomizados, porque esse foi o último mundo que nós construímos para nós, de acordo com a última narrativa que nós aceitamos. Eu falei para vocês que isso daqui ia ser uma viagem. A informação, ela não se combina numa história. Informação sozinha, ela não se combina numa canção. Palavras do coreano. Que poderia dar base de significado e de identidade. Informação, ela só pode ser acumulada. Debaixo da pereira selvagem, o silêncio impera, porque tudo já foi dito. Tudo que havia para ser dito de Lente Farm já foi dito. Nós conhecemos cada pedra desse morro. Hoje a comunicação, o barulho da comunicação, ele substitui esse silêncio, e a consequência disso, hoje não há árvores escolhidas, porque de todas as árvores aqui dessa região a gente escolheu essa que não existe, que eu estou imaginando. Hoje não há mais árvores escolhidas, e a canção das vilas se esvaiu, se dissipou. Ou seja, a minha árvore ela não está mais aqui, e os meus amigos de vila, eles estão todos grindando em spots que vão dar mais kk por hora, porque eles querem ter mais GS do que os outros, que são da mesma vila, quando na verdade nós poderíamos desde o começo estar aqui comendo ovelha, comendo peixe, comendo pera, bebendo cerveja e água do rio. Então, quando você lê o livro Animal Farm, você fala, porra, como esses animais são burros, né, velho? Os caras estão se matando para construir um moinho e eles nem precisam do moinho. Eles estão vendendo comida, estão passando fome para comprar pedra, para construir um moinho, porque esse moinho vai fazer com que eles tenham menos trabalho para moer a comida que eles não estão comendo, porque eles estão vendendo para fazer isso, né? Ou seja, sobre o pressuposto de ficar mais fácil, moer o cereal para que eles comam fazendo menos esforço, eles estão vendendo o cereal que eles moeriam e comeriam se eles não estivessem vendendo para pegar pedra para fazer o moinho. Esse é o mundo neoliberal que a gente vive. Então, assim, porque a gente quer ter um carro para chegar mais rápido no lugar que a gente quer ir, a gente trabalha 5 anos da nossa vida, e talvez desse para a gente fazer todas essas viagens a pé, se a gente não precisasse trabalhar. Eu não tô dizendo que a gente deva mudar para o topo da montanha, eu não estou dizendo isso. Mas o que acontece é que, como a nossa selva ela está cada vez mais complexa, a Rita ela me veio com um negócio espetacular hoje. Ela falou: a saída para isso é uma esquizofrenia. É a criação de uma identidade num mundo que você sabe que não é real, onde lá você é um bom profissional, lá você chega no horário, lá você se submete às regras, lá você cumpre etiqueta, lá você trata todo mundo de forma falsa, você trata de todo mundo de forma que você sobreviva, mas que você tem consciência que você é parte de um indivíduo que, mesmo se submetendo a isso para conseguir o seu sustento e o seu salário e a sua sobrevivência nessa sociedade que nós criamos para nós, você precisa de alguma forma saber que o seu verdadeiro eu,
ele ainda pode ser uma pessoa que ainda pode escolher uma pereira, que ainda pode escolher amigos e que ainda pode se sentar ao entorno dela e que ainda pode ter amizades que se justifiquem simplesmente pela presença, pela companhia e pelo cumprimento de determinados rituais, sem que você precise ser uma pessoa extremamente produtiva e agregadora e lucrativa ou qualquer outra coisa nesse sentido. E esse pensamento ele é simplesmente fenomenal. O mundo está tão confuso que a falta da pereira está dando lugar a ismos, né? Bolsonarismo, lulismo, terraplanismo, que são pessoas tão carentes de uma narrativa para o mundo em que elas vivem que elas precisam de uma pereira em torno da qual se reunir com mais pessoas. Então, pela necessidade delas poderem fazer parte de um grupo, elas acabam aceitando dogmas que são todos imaginados e subjetivos de qualquer forma, e elas começam a acreditar em coisas para que elas se sintam pertencentes a um determinado grupo, para que a existência delas e para que a vida delas tenha um propósito. E aí quando você diz que, cara, não é bem assim, esse político não é isso daí que você está falando, é como se você estivesse chegando numa comunidade dessa, com 90 pessoas cantando em torno de uma árvore, de uma pereira, e dizendo, escuta, tá vendo essa pereira aí, debaixo da qual você está cantando com os seus 90 amigos? Ela não existe. É claro que o cara vai querer te bater. É claro que o cara não vai querer aceitar isso. Porque quando você diz que, na verdade, político X não é tão bom assim, ou que o formato da Terra não é bem assim, ou que remédio X faz efeito Y e não Z, você está atacando a pereira das pessoas, que é onde elas precisam se sentir seguras, onde elas precisam se sentir pertencentes. Então veja como a falta de pereiras reais na vida de pessoas está dando espaço no mundo digital para pereiras imaginárias com bandeiras de ismos, e aí a pessoa ela defende ferrenhamente, como se ela fizesse parte de uma guild, determinados ideais que ela nem parou para refletir se ela de fato acredita neles, e que ela não pode nem sequer provar. Profundo isso, né? Profundo. Então, talvez o melhor termômetro para você saber se você está no lugar certo é se você consegue simplesmente usufruir a companhia das pessoas em silêncio. E falar quando você tem vontade e dizer palavras autênticas daquilo que você de verdade é e não daquilo que você quer aparentar ser para colher frutos lá na frente. Profundo, né? Profundo pra caralho. Obrigado, Rita. E, Nelly, a gente vai repor essa aula, mas por hora, obrigado por ter patrocinado esse vídeo no canal, porque eu adorei tê-lo feito. Isso aí, grande abraço, bom fim de semana pra vocês.